o presidente do Santos, e olha quem contesta, né? Citou em entrevista ao Abre Aspas os casos de Fluminense e Atlético Mineiro, que estão na Libertadores e lutaram contra a queda, mas como um problema de calendário do que de gestão administrativa. Será? Eu não vejo o problema do Fluminense e do Atlético Mineiro como um problema de calendário só não, tá? Senão todo mundo ia estar lutando contra o rebaixamento, né? A realidade é essa. Se fosse um problema de calendário, o Botafogo não seria campeão do Brasileirão, tendo um jogo decisivo contra o Palmeiras às vésperas de uma decisão da Libertadores. Isso aqui é uma grande falácia, né? Falar que 20% das equipes é desproporcional. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre duas possíveis mudanças em um futuro próximo no futebol brasileiro. Uma delas, a redução do número de equipes rebaixadas da primeira para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que terminaria impactando também nas outras divisões de acesso, e o fator do número de estrangeiros relacionados para cada jogo pode reduzir. Falar um pouco sobre isso, trazer um pouco da minha opinião e também trazer uma matéria do GE em que detalha todas essas condições. Quero que você deixe um pouco da sua opinião aqui abaixo, fique à vontade para participar aqui nos comentários, fique à vontade também para deixar o like, isso faz com que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, a gente está na corrida aqui para chegar aos 6.000 inscritos e compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores. Mas bora lá! Primeiro trazendo o ponto do rebaixamento, que eu acredito que é o ponto mais polêmico, que é o ponto que traz mais contestações ou que traz mais afirmações. Não é um ponto novo, né? Assim, não é a partir de agora que vai se iniciar esse debate de número de rebaixados, de redução de número de rebaixados. Isso já vem acontecendo há algumas temporadas, principalmente a partir do momento em que os considerados gigantes começaram a cair com a frequência um pouco maior. E aí se vem muito a falácia de 20% de uma competição cair é demais. Não considero. Acho que se você em 38 rodadas não é capaz de alcançar os 45 pontos, se você não é capaz de estar entre as 80% das melhores equipes da competição, você tem que ser rebaixada mesmo. E aí pode-se usar até o ponto de observação de mas em outras ligas são 3 equipes rebaixadas. Sim, em outras grandes ligas são 3 equipes rebaixadas. Mas já olhou a realidade dessas outras ligas, principalmente observando as divisões de acesso? Aqui no futebol brasileiro você tem a primeira divisão e a segunda divisão, em realidades dá para dizer que positivas, mas quando você chega na terceira e principalmente na quarta, você tem realidades que não são das melhores. E aí falando sobre divulgação, falando sobre imagem e renda dos clubes, e principalmente quando você olha para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, você tem uma realidade, acredito que são de 64 equipes disputando 4 vagas para subir. Então você teria esse impacto também numa redução. Seria muito mais difícil você gerar uma competitividade, você gerar algo que gerasse um futuro próximo ou algo de sucesso ou algo esperançoso para essas equipes da quarta divisão. Eu acredito que essa tentativa, eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, acredito que é muito mais um receio das equipes que são consideradas gigantes, pelo menos no sentido de retorno financeiro, e aí eu não estou falando nem de administração nem de tradição, estou falando de retorno financeiro, olhando para a projeção que as equipes medianas vêm tendo nos últimos anos. Medianas olhando no retorno financeiro, olhando no projeto e olhando no sentido de realidades distintas. Então eu vejo muito mais isso. Ultimamente o que se tem no Campeonato Brasileiro é a organização de um clube valendo muito mais do que o lado financeiro, valendo muito mais do que a tradição, como eu acredito que tem que ser. Acho que a organização e a estruturação do clube, ela vale mais. E o outro ponto para ser destacado é a redução de números de estrangeiros. Bora lá, já vou abrindo aqui a matéria do GE. Galera, deixa o like, fortalece demais, não custa nada, se inscreve no canal também. Bora lá, matéria do GE.
3 rebaixados e 6 estrangeiros. Proposta gera debate para clubes, mas só para 2027. Então, 2025, 2026, o formato segue o mesmo em relação a formato de disputa e rebaixados. Isso está fixo como o mesmo para essas duas próximas temporadas. Realizado nessa terça-feira, o Conselho Técnico da CBF serviu como embrião de duas possíveis mudanças que vão gerar debates dos próximos meses. Embrião entre aspas, né? Como eu comentei, esse debate sobre redução de rebaixados já vem acontecendo há algum tempo. A mudança na regra do rebaixamento e de estrangeiros permitidos por partida no futebol brasileiro. Eu acredito que assim, eu já li essa matéria do GE, vou ler para vocês na íntegra, mas tem o fator de os estrangeiros eles tiram o espaço do futebol brasileiro para o surgimento de novos jogadores. Acredito que isso, a um médio e longo prazo, isso termina de alguma forma prejudicando as equipes brasileiras no sentido de você tem, na formação de jogadores novos, você tem a possibilidade de fazer negociações e de fazer um caixa maior para o clube. Não que a negociação com o jogador estrangeiro impossibilite isso, mas o retorno financeiro a partir de uma formação é maior. Então, a um período médio e longo, você tem a redução de estrangeiros como algo positivo. A um período imediato não é tão positivo assim. No período imediato você quer um jogador estrangeiro com destaque para reforçar a sua equipe agora e talvez para render um fruto agora, um fruto financeiro mesmo. Chega aqui, destaca aqui, vai para Portugal, vai para, enfim, cria um mercado. E é mais fácil você trazer um jogador de uma liga sul-americana que não está trazendo um rendimento financeiro para ele e uma visibilidade tão boa para ele, para o mercado brasileiro, do que você formar um jogador que talvez não vá vingar. Então tem essas possibilidades aqui, esses dois pontos. Seguindo aqui com a matéria, o Conselho Nacional de Clubes, empoderado para ser além de uma comissão consultiva, vai ter a missão de levantar e pesar os argumentos prós e contras nos próximos meses. Mas há um entendimento, assim como nos gramados, assim como no caso dos gramados, em que se vai decidir sobre possível veto aos sintéticos mais adiante. Qualquer decisão só entrará em vigor a partir de 2027. No caso do número de estrangeiros, que aumentou de 5 até 9 nos últimos anos, a ideia é respeitar os contratos de jogadores em vigor. São mais de 130 atletas de nacionalidades estrangeiras na Série A. E quando você puxa isso também, as divisões de acesso vêm tendo também um crescimento de números de estrangeiros. Você pega o Amazonas, por exemplo, está apostando em vários estrangeiros. Você tem em equipes da Série B alguns, em equipes da Série C também você tem alguns estrangeiros, enfim. Isso impacta em todas as divisões. Recentemente até o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, defendeu a redução na permissão de estrangeiros do futebol brasileiro e justificou com olhar para o aproveitamento de jovens formados em clubes. Aquilo que eu falei um pouco, né? Assim, tem a formatação de jovens, você tem novos talentos brasileiros, mas isso leva tempo, isso leva investimento e leva incertezas também. A proposta a ser levada para debate prevê a redução de 9 para 6 estrangeiros, mas existe a possibilidade de fazer a redução gradativa para facilitar o planejamento dos clubes. Lembrando que a proibição é entre os relacionados para os jogos, com permissão liberada para cada elenco ter a quantidade de estrangeiros desejada. É aquele fator, né? Você pode ter, no seu elenco você pode ter quantos jogadores de fora você quiser, né? Mas só pode relacionar um determinado número para cada jogo. Outra redução mais polêmica é do número de rebaixados. A fórmula de pontos corridos do Campeonato Brasileiro da Série A vem desde 2003 e se ajusta em 3 temporadas até chegar em 2006 ao modelo atual. Se ajustou. Ou seja, com 20 clubes, dos quais 4 caem à Série B e 4 sobem à Série A.
Já houve alguns manifestos do futebol brasileiro pela revisão do número de rebaixados. O argumento mais usado é da desproporcionalidade do descenso, rebaixando 20 do campeonato, 4 de 20, né? 20%, né? 4 de 20. O presidente do Santos, e olha quem contesta, né? Citou em entrevista ao Abre Aspas os casos de Fluminense e Atlético Mineiro, que estão na Libertadores, lutaram contra a queda, mas como um problema de calendário do que de gestão administrativa. Será? Eu não vejo o problema do Fluminense e do Atlético Mineiro como um problema de calendário só não, tá? Senão todo mundo ia estar lutando contra o rebaixamento, né? A realidade é essa. Se fosse um problema de calendário, o Botafogo não seria campeão do Brasileirão, tendo um jogo decisivo contra o Palmeiras às vésperas de uma decisão da Libertadores. Isso aqui é uma grande falácia, né? Falar que 20% das equipes é desproporcional. Acho que é uma grande falácia, um grande blá blá blá. Acho que 20% está muito proporcional, né? Tanto para as equipes que sobem como para as equipes que descem. Tá? Acho que está muito proporcional. E aqui, Fluminense, todo mundo sabe que a má formação do elenco foi o grande responsável pelo mau rendimento no Brasileiro. E o Atlético Mineiro se teve também uma falta de um elenco. O Atlético tinha um grupo, um time titular bom, mas pecou com uma falta de elenco e com algumas escolhas não tão boas do Milito. Aqui. E subindo aqui na matéria. Na sexta-feira, os clubes da Série B de 2025 também fazem o seu conselho técnico na CBF e vão eleger seus representantes no Conselho Nacional de Clubes. A mudança na regra do rebaixamento não impacta na edição do campeonato de 2026, mas se refletiria em todas as divisões. Caso a proposta avance no futuro, 3 cairão para a Série A, 3 cairão da Série A para a Série B e, portanto, só poderiam subir 3 da Série B para a Série A, assim sucessivamente até a Série D. A Série D vou até ver aqui, para eu não estar falando besteira, mas a Série D tem acho que 64 equipes na Série D. Vão subir 4, é isso? Vão subir nem 4, subir 3. É claro que isso também possibilita uma mudança de formato de competição. Mas de toda forma, para você ter uma mudança de formato nas divisões abaixo, você teria que ter uma ampliação pelo menos da Série B em número de equipes. Então, de toda forma, você vai impactar todo um sistema que eu vejo hoje como saudável, né? E aí deixa a sua opinião se você concorda ou não com essa possível mudança. E aí a gente segue o CNC, né, o Conselho Nacional da CBF. Deve se reunir mensalmente na CBF com sala própria para iniciar os estudos e os debates ao longo de 2025. Na Série A, os clubes indicados são Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Vasco, com o Palmeiras indicado como convidado. O presidente do CNC é Marcelo Paes, do Fortaleza. Então tá aqui. Só reiterando, acho que tá bom demais, na minha opinião, 4 equipes caindo, 4 equipes subindo. E uma mudança como essa iria impactar demais nas divisões de acesso. Eu acho que a estrutura do futebol brasileiro não está pronta para isso, né? Olhando para as divisões de baixo, eu vejo isso muito mais como um chororô do que como uma proporcionalidade. Eu vejo muito mais como um medo de um novo rebaixamento, como é o caso do Santos, como é o caso do Vasco, como é o caso do Fluminense, do que como um ponto de proporcionalidade ou de discurso. Porque se for falar de calendário, tá todo mundo ferrado com calendário, né? Se for falar de mas Atlético e Fluminense foram prejudicados pelo calendário e quase foram rebaixados. O Ceará e Atlético Goianiense há um tempo atrás quase foram campeões da Sul-Americana e quase foram rebaixados. Ninguém falou nada sobre isso. E tiveram outras situações. A América mesmo quase chegou à grande decisão da Sul-Americana e foi rebaixado. Então, se tem esse ponto de o discurso do calendário, o discurso da proporcionalidade, para tentar proteger uma outra verdade, né, que é o medo
das equipes que antes eram muito fixadas na primeira divisão. E sobre o fator de estrangeiros, aí eu acho que o debate vale um pouco mais. Acho que tem esse fator dos jogadores formados aqui que talvez estejam perdendo espaço, que estão perdendo espaço, mas tem o lado dos clubes também, que para um período mais imediato, ter um estrangeiro talvez seja melhor do que ter uma formatação futura. Enfim, eu acho que é sempre bom demais você olhar para a base, mas para algo mais imediato, às vezes o estrangeiro resolve um pouco mais rápido. Deixa aqui a sua opinião sobre isso, se inscreve no canal, compartilha o link, deixa o like se curtiu o vídeo. Eu vou ficando por aqui, fica ligado, nos próximos dias teremos mais conteúdo sobre campeonato brasileiro, enfim, tem muita coisa para rolar em 2025. Vou ficando por aqui, até a próxima.